Olá, tudo bem? Eu me chamo Joelma e esse é o nosso canal Espaço Renovado. E como nós prometemos de sempre voltar aqui para falar algo da parte de Deus, eis-nos aqui novamente. Fica até o final, porque Deus vai falar com você. E o assunto do nosso vídeo hoje é sobre rejeição. Quem nunca se sentiu assim, não é mesmo? Eu já me senti assim. Muitas vezes eu me sinto assim. E eu creio que você que está aí do outro lado também já teve esse sentimento de rejeição. Reconheça, a dor da rejeição fere a alma, causa feridas profundas. Mas isso não define quem você é. Isso não define o que você é, quem você é. Acredite, mesmo sendo rejeitado pelos homens, você é amado por Deus. Deus te ama de uma forma muito especial. E Ele mesmo já sofreu isso na própria pele. Jesus Cristo sofreu isso. Tem uma palavra que eu quero compartilhar com você, que se encontra em Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 3, que diz assim: Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. O Senhor Jesus sofreu muito, muito mesmo, de uma forma sem igual. O sofrimento de Jesus Cristo por nós, por amor a mim e a você, foi muito grande. Alguém que só pregou o amor, alguém que só demonstrou amor, foi desprezado, foi rejeitado pela humanidade. Mas era mistério que assim fosse. Era preciso que ele fosse rejeitado, porque Jesus veio à Terra com o propósito de salvar a humanidade. Em João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas vezes, queridos, eu já senti esse sentimento, já tive esse sentimento de rejeição. Eu tenho isso ainda comigo, eu preciso ainda ser tratada pelo Senhor com relação a isso. Muitas vezes, em muitos momentos, eu me sinto assim. Por mais que eu faça, por mais que eu me esforce, a impressão que me dá é que não há reconhecimento algum. As pessoas simplesmente ignoram aquilo que eu faço, não ligam. É complicado para mim. E principalmente para eu vir assim a um canal tão assistido como o YouTube, e falar, para mim é bem difícil. É só por Deus mesmo para eu vir a um canal me expressar, falar. Para mim é o próprio Deus falando, porque de mim mesma eu não conseguiria. Tal a rejeição que eu sinto por parte das pessoas. E esse vídeo é exatamente para você que se sente assim, ou para você que conhece alguém que tem esse sentimento, que vive isso na própria pele. Mas uma coisa Deus quer te dizer: Ele te ama. E é exatamente esses que são rejeitados, que são desprezados, na vida desses é que Deus quer trabalhar. Exatamente na tua vida, você que sente aí que é rejeitado, que é desprezado, que muitas vezes faz as coisas e vê que as pessoas simplesmente não ligam, não dão conta, não estão nem aí com você. É exatamente com você, exatamente para você que Deus quer falar. Assim como comigo. Quantas vezes, queridos, quantas vezes eu tive esse sentimento e foi realmente fato, de verdade foi comprovado. E muitas vezes é comprovado isso, por mais que eu faça, às vezes eu percebo. Mas aí vem Deus. Aí eu leio essa palavra de Isaías 53 e eu vejo que o próprio Senhor, imagina quem é Jesus. Ele veio ao mundo só para pregar e viver o amor. Ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou.
Ele foi rejeitado e desprezado por aqueles que ele mais amava, pelo seu próprio povo, que no último momento o largou ali, e muitos ali negaram ele foi traído, ele foi negado, ele foi desprezado, mas ele cumpriu sua missão até o fim, e até hoje ele ainda cumpre. E para aqueles que se sentem rejeitados, como ele foi, é porque ele tem um propósito. O nosso Deus, ele tem um propósito na minha vida, ele tem um propósito na tua vida. Na Bíblia, a rejeição muitas vezes é um sinal de que Deus está te preparando para algo maior. Se você tem esse sentimento, você serve a Deus e você percebe isso, pode ter certeza que Deus tem algo maior na tua vida. Deus está te preparando, Deus está te forjando para coisas maiores que Ele ainda vai realizar na tua vida. Não aceite o rótulo de rejeitado. Não aceite esse rótulo, sabe por quê? Porque Deus não te rejeita. O nosso Deus não nos rejeita. Ele nos ama assim como nós somos. Claro que nós temos que melhorar. Claro que nós temos muita coisa em que melhorar, em que mudar. Mas o nosso Deus, Ele não quer que a gente aceite esse rótulo de rejeitado. A rejeição humana não anula o propósito divino. Olha, se alguém aí está te rejeitando e você serve a Deus e você procura fazer tudo certinho na presença de Deus e alguém te rejeita, glorifica a Deus, porque Deus tem um propósito nisso. Uma coisa que eu penso, imagine se tudo que a gente fizesse, todo mundo aplaudisse, todo mundo aprovasse, o que ia começar a acontecer nas nossas vidas? A gente recebesse um monte de curtidas, que nem tem pessoas aí que parecem, entre aspas, que são tão amadas, que são tão queridas. E o que acontece com essas pessoas? Muitas vezes elas dão lugar à soberba, começa a ficar orgulhosas e esquece de Deus. Começa a achar que é alguém, que é alguém superior, sendo que ninguém é melhor do que ninguém. Isso é perigoso. Quando uma pessoa se sente muito aprovada, com muita aprovação, muito querida, aí é onde mora o perigo. Porque essa pessoa pode se ensoberbecer, pode se orgulhar e falar, olha, sabe de uma coisa? Não é que eu sou bom mesmo? É aí que pode vir a queda. Quantos de nós, porque prega bem, porque canta bem, porque fala com autoridade, Deus usa grandemente e começa a se achar que é melhor que os outros irmãos, que às vezes fica ali quietinho, aparentemente não faz nada aos olhos dessa pessoa, não é nada, e ela começa a se orgulhar. Olha o perigo. Mas nós que somos rejeitados, muitas vezes ninguém nem dá conta da gente, a gente aprende uma coisa que é importante com isso, que eu tenho percebido, eu tenho visto isso na minha vida. A gente aprende a ser humilde. Ninguém liga para mim mesmo, ninguém vai curtir, ninguém vai mais. Eu estou vivendo aqui por Deus. É aí que a gente tem que perceber que algo bom está acontecendo, porque está vindo humildade. Por isso, você não fica não se achando o pior dos seres. Pelo contrário, nesse processo você fique humilde na presença de Deus, entendendo que a graça dele te basta. Você não precisa provar nada para ninguém, meu querido. Você não precisa da aprovação de ninguém. Lembra de um louvor que fala, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. É essa a nossa glória. É que conheçam o Senhor Jesus. Mesmo desprezando a gente, mesmo não levando conta. O importante é que a gente faça a vontade do Senhor. Deus usa a rejeição para fortalecer e elevar. Saiba que aí você está sendo fortalecido, porque Deus vai te fortalecer. Você não precisa de aprovação de ninguém que não seja de Deus. Você precisa da graça do Senhor. Ele te aprovando
tá tudo certo. Se não vão te reconhecer, aí é com a pessoa e Deus. O importante é você estar ali sabendo, tendo certeza de que você está no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade dele. E ele vai te fortalecer e te elevar. Identidade não vem do que dizem de quem você é. Se alguém está te falando que você é rejeitado, você mesmo às vezes fala para você, eu sou rejeitado. Isso não define quem você é. Saiba que você é amado do Pai. Você é amado, amado do Pai. E é isso que importa. O amor de Deus preenche o vazio deixado pelo abandono. É o amor de Deus que nos basta, meus queridos. Esse amor está em nós. Ele está agora conosco aqui. Ele que está falando, não sou eu. Porque todas as vezes que eu venho aqui, eu procuro me esvaziar de mim mesma para que o Senhor venha me usar. Então, vamos mudar esse pensamento de achar de que nós somos pior do que todo mundo, porque nós não somos pior. Nós somos iguais, nós somos amados. Mesmo que venhamos nos sentir rejeitados pelos homens, nós somos amados do Pai. Ele nos ama, Ele te ama. Você que está aí do outro lado, acredita, Ele te ama. Ele te ama e Ele tem algo tremendo para realizar na tua vida. Amém? E se esse vídeo falou com você, essas palavras falaram com você, eu peço que você curta. Por favor, as suas curtidas são muito importantes. Que você se inscreva no canal. A sua inscrição também é muito importante. E também compartilhe para que outras vidas também sejam abençoadas com esse conteúdo. Eu te cumprimento com a graça do Senhor, com a graça e com a paz do Senhor. Um beijo no teu coração e até mais.